students, welcome para mais uma aula com a teacher e hoje a gente vai trabalhar esse aquecimento e a famosa pergunta, afinal, quanto tempo que leva para falar inglês? É uma pergunta que todo mundo faz e dependendo do teacher particular ou da escola que você tiver, a resposta vai ser depende. Depende do quê? Da metodologia, da graduação do teacher, da metodologia de começo, meio e fim, se vai até um fim de comunicação só superficial ou se vai até a fluência com domínio. Vamos entender de uma vez por todas como é que você falou português, meu filho e minha filha. E foi com a sua mãe, imitando imagens. Você ouviu 24 horas por dia aquela mensagem e a partir daí a gente começou a se conectar com as palavras. A Maria Júlia, por exemplo, a minha filha, com 1 ano ela falava palavras soltas. Bola, quer, dá, caiu. E só depois ela, com 2 anos, fez frases feitas. Mamãe, quero água. Falava quero. Em momento algum eu falei para ela, não, é eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos. Não a corrigi. Eu permiti com que ela continuasse a comunicação dela e hoje, com 3 anos, a Maria Júlia tem comunicação completa. Você aprendeu assim, tem gente que demora 4 anos, tem gente que demora 2, é mais rápido. Com 10 meses anda, tem gente que com 10 meses anda. E aí, né, com 3 meses senta, em vez de sentar com 6, nasce com o olho aberto, antigamente demorava 3 meses para abrir o olho, né? Então, dependendo da geração, dependendo do tipo de pessoa, ela vai ter isso. Aí você vai se exigir também que se você for uma pessoa tímida, que demorou para falar lá na infância, você não pode exigir que você faça isso na segunda língua. Então, o que aconteceu com essa primeira língua, que para Maria Júlia e para mim é português e para você talvez também seja? Ficou do lado direito cerebral. É a língua materna, a língua mãe. Ela não traduz. Ela é a língua oficial conectada à imagem. Então, se eu falar anel, para mim é esse quadrado. Para você pode ser um de ouro, mas tem conexão com a imagem. Se eu falar butterfly, você tem que se conectar com isso aqui. A minha é blue. Tem que ver qual que é a sua. Mas nunca butterfly, borboleta e ring é anel, que isso aí não leva a lugar nenhum. Já vamos entender isso melhor durante o intensivão. As imagens funcionam muito melhor, vocês viram nos verbos. E pode funcionar com outras coisas também. O ponto aqui, gente, é quanto tempo leva. Então, vocês têm que entender que a nomenclatura de níveis não é T1, T2, T3, porque aquela escola nomencla dessa forma. E a outra escola W1, 2, 3, 4, 5, 10. Cada escola tem um jeito de fazer a nomenclatura. E essa daqui, ó, A1, A2, B1, B2, C1, C2, é o nível internacional, de nível de inglês. O A1, A2 é famoso por ser Basic e Survival. Muitos cursos online que eu já vi, eles vão até o fim do A1, A2. Você aprende a falar o básico para sobreviver numa viagem, num restaurante, num shopping. Cuidado, porque um teacher para te ensinar B1, B2 será Intermediate and Upper Intermediate com level de Advanced English, com vocabulary, impulsionamento de frases mais de efeito, estilo business, é B1, B2. O C1, C2, nomenclatura internacional, é quando você tem o domínio e a fluência. O que é fluência? Falar fluente igual nativo? Não, nós não nascemos lá. Aqui a gente fala você tá bem, em vez de você está bem. A gente já faz a junção, nós somos nativos, né? Então, não dá para eu querer ser uma professora de português porque eu sou nativa, então eu vou ensinar português melhor. E não é porque o cara fala inglês e nasceu do berço que ele vai te ensinar a ser fluente ou avançado melhor. Cuidado! O professor fluente é uma crença falsa de você achar que ele é bom porque fala língua fluente. Então você vai lá para Miami ensinar a falar português? Você é nativo. Você virou teacher agora? Cadê o diploma? Cadê o gabarito de tirar com a mão a língua de dentro da pessoa? Muitos e muitos professores nativos que eu coordenei e treinei aqui em São Paulo para serem teachers me faziam perguntas que eram absurdas, tipo, por que põe o do na frente para perguntar? Eles não sabem explicar, eles nasceram falando, né? Qual a diferença de if e whether? Eles não sabiam explicar. E aí pedia para eu, como brasileira, ensiná-los para eles poderem ensinar os alunos. Então, existem coisas que o nativo ele não alcança, porque ele não sentou o bumbum na cadeira igual você para estudar. Muito bem, o nível fluência é domínio de comunicação, para você se comunicar com assuntos familiares ou unfamiliar, que não são familiares para você. E muitos cursos, professores e até escolas acham que vão chegar com isso em repetição, blá, 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 blá. Música, põe play e ensina vocabulário.
Qual que eu já vi? Ah, expressões, como se fala isso em inglês, que chique, que expressão bonita. Filha, às vezes você fala essa expressão numa mesa de churrascaria, pra fechar um negócio, o pessoal fica olhando pra você porque não entendeu. Às vezes nem o nativo conhece essa expressão, que é as expressões milaborantes, super avançadas. Então, vamos trabalhar o básico? De 1.000 a 3.000 palavras para conversar, para você se situar entre o A1, A2, B1, B2. E para você chegar no nível Master, que é C1, C2, nomenclatura internacional. O meu eu divido em básico, intermediário e avançado, mas cada escola faz de um jeito. Para você chegar nesse nível, o que você vai ter que fazer? Sentar o bumbum na cadeira e ouvir mais, se conectar mais. Tem cursos que dá pause no Netflix e faz você repetir. Cada metodologia é de um jeito. Vai aprender com filmes, vai aprender com música, vai aprender lendo, vai aprender escrevendo. Eu aprendi escrevendo do it. Tinha que completar exercício, mais exercício, complete. Fill in the blanks, que eles chamavam. Complete a frase ou coloque nos espaços em brancos. É o que eu mais fiz na vida. Você tem que escrever tanto que eu tenho um calo na unha. Para poder aprender 6 anos. E eu fui até o fim da escola, do começo ao fim. Escola franqueada aqui em São Paulo. Meu pai deixou um carro lá de mensalidade. E cheguei até o fim e não cheguei, né? Porque cheguei nos Estados Unidos chorando, no aeroporto de Atlanta já, porque eu não entendia nada que o gringo falava comigo. Parecia que eu tava na Rússia. Falei, eu estudei 6 anos e não entendi o que ele falava. Então eu não amaciei o meu ouvido. Accostumate to. Porque não adianta falar, I will dance, aqui no Brasil. Chega lá, o cara fala, I'll dance. Que ele late, ele não fala, entendeu? Chega lá e fala, how are you? Ai, que lindo, aprendeu a falar como vai. Lá o cara não vai falar isso, o cara vai falar, what's up, babe? How you doing? How you doing? How you doing? Eu falo, o que é isso? Né? Eu lembro que no Texas, não tinha acostumado o ouvido. 6 anos numa franquia sem acostumar o ouvido, é pra matar, é pra processar, entendeu? Mas fui do começo até o fim, da metodologia. O problema é, eu tive culhão pra fazer isso, porque eu tinha 11 anos, quando eu comecei, minha mãe me obrigava a ir 2 vezes por semana na escola por 6 anos. Agora, um adulto passa 1, 2 anos, ele não aguenta mais fazer essa rotina, aquela mesma metodologia. Não estou falando mal das escolas, mas vocês têm que ver a verdade. Ah, essa escola vai fazer eu falar em 3 anos. Perfeito. Você vai? É uma faculdade. Você vai lá 2 a 3 vezes por semana, por 3 anos, sem parar, começo, meio, fim, beleza. Agora, vai, começa o básico, vai pra outra, que é 18 meses. Ah, agora vai. E não vai, porque aquela que é 18 meses é 5 horas por dia, não se engane. Não se engane. As horas é igual um piloto de helicóptero, ele não é formado por causa do diploma. Ele é formado pelo número de horas que ele tem pilotando, ele é um bom piloto. E o cara que toca violão, o número de horas que tocou violão, ele é um bom. Não adianta, gente, é treino. A vida é treino. E você que dirige bem por quê? Porque dirigiu muito. Então, as horas que você faz aquilo, uma música, um trailer, um filme, começar a colocar legenda em português. Eu vejo muito nas periferias aqui de São Paulo que todos os cinemas são dublados. Isso é um crime. Você tem que ter a legenda em português, pelo menos, fase 1, para depois ir para a legenda em inglês, que é a fase 2. Pular dessa fase 2 para 3, que é sem legenda, e só ouvindo inglês, que é o tesão da vida, que é o final, é o avançado, você tem um step by step para seguir. De quantas? Mínimo 3 horas semanais, 3 vezes por semana. Tem que pôr o alarme para tocar. Aí você vai falar para mim, não, mas é quanto tempo? Graziela, se você for um aluno disciplinado, eu enfio tudo na sua cabeça em 6 meses, mas eu preciso de mais 6 meses de prática. Tudo que eu coloco dentro da cabeça dos meus alunos aqui nessa aula online, eu demoro 2 a 3 no particular para passar a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho que falar com alunos, vocês vão ver a diferença depois de online e presencial. A gente vira amigo do aluno. Então, queridos, muito importante o seguinte, seja qual curso for, aí da sua esquina, ou o professor que você contratou, 2 perguntinhas. Baseado no Sindicato dos Professores, esse curso é autorizado pelo Sindicato dos Professores? Super importante você perguntar isso, porque o sindicato exige que tenha começo, meio e fim. Não é xerox e nem, vamos ver, quando você termina, depende de você, da sua disciplina. Não, tem começo, meio e fim, demora quanto tempo? Aí o Sindicato dos Professores aprova, ok? Tem certificação internacional no final? Muito importante você perguntar, mesmo que for um professor particular, que não tem vínculo com empresa, que eu acho até melhor do que escola. Você vai me preparar para uma certificação internacional no final do nosso curso? Quando termina, professor? Tem que perguntar, gente. São perguntas que você tem que fazer para saber quando que vai terminar de ter aula com esse homem. Ou ele vai ficar indo na sua casa 2 vezes por semana, ou, sei lá, você indo na cafeteria ter aula com ele, né, que muitos dão. Por quanto tempo? Até quando isso? Precisa começo, meio e fim. Então, muito importante você saber o seguinte. Eu queria aprender matemática. E o meu professor, que era autor do livro, no Colégio Bandeirantes, falou pra mim que era 3 anos eu ia aprender com ele.
tudo, do mais, menos, divisão, multiplicação até o último. Cheguei a fazer até Kumon, porque eu não gosto de exatas, né? Eu sou humanas, claro. Enfim, um beijo pro pessoal de exatas, né? Biológicas, galera, no respeito. Mas, por ser teacher, querer ser teacher desde N, né? Fiz direito só pra falar que fiz direito, mas eu sempre fiz letras, gostei de letras. Queria psicologia, enfim, voltando aqui pro nicho. Para aprender a matemática, o autor do livro, que era um cara muito esperto, ele não conseguia me passar na lousa o x ao quadrado, não. A equação de segundo grau, não aprendi com ele, sabe o que eu aprendi? Com o menino que sentava do lado de mim. No caso, o melhor aluno da sala. Às vezes nem o melhor, que é o nerdão, não consegue passar. É o lado do fundo, que ele explica melhor, mais rápido. E foi com esse cara que eu aprendi matemática. Ele tinha diploma? Não tinha gabarito. Mas ele tinha uma metodologia, percebe? Melhor até que o próprio autor do livro. Então, o autor do livro é ótimo para escrever. O outro é melhor para falar, o outro é melhor para ensinar. O outro já percorreu lá a trilha, ele vai falar para você, ó, eu tenho uma trilha que sobe essa montanha do inglês em um ano. Eu não duvido se você seguir exatamente o que tem que fazer. Só cuidado, porque desse mesmo jeito que teve um menino que me ensinou matemática sem diploma, tem N médicos aí, sem diploma ou com diploma ruim, e tem dentista arrancando dente que não é dentista. É ou não é? Então, na nossa área, tem muito teacher que só fala inglês, não sabe ensinar. Ou são tradutores e vão te ensinar a ser tradutor de velocidade. Tradutor de inglês, butterfly é borboleta, ó, vou te ensinar inglês, pen é caneta, ó, vou te ensinar, I am, eu sou, eu estou. Não vai chegar na velocidade, tá? Tradutor é inimigo da velocidade. Ah, estou fazendo um curso que demora só 6 meses na base da tradução. Vai lá, me liga daqui 6 meses e me conta, porque realmente não vai chegar a lugar nenhum. Com tradução, você para no intermediário. Acabou. Pessoas que continuam traduzindo tudo que ouvem, nem dá tempo. Você não fica fluente. Fluente é aqui, ó. Pá, não dá tempo de traduzir. Tradutor é 5 anos de facul, é outra história. Cuidado com esse método, porque você vai ficar do robótico pro artificial. É esse nível que você chega. E isso não é inglês fluente. Inglês fluente é você sair do robótico, que é o básico, pro artificial, que é o intermediário, para ir pro natural, que é o avançado. Por isso o pessoal fala, teacher, no começo eu tô falando com você, I play, you play, we play, they play, que meio robótico é robótico. E depois mais natural, hey, do you play, did you play, will you play? Mais artificial. E aí, finalmente, no natural, eu vou conversar com perguntas só de did, só de do, só de will. Porque, né, uma conversa sobre planos é will, uma conversa sobre passado é did. Vocês vão ver isso em verbos, beleza? Então, tem esse passo a passo. Não adianta falar, eu vou começar super natural. Não, vai ser robótico, vai falar tatete totu, vai falar breakfast. Em vez de falar breakfast, não vai saber ainda fazer as consonantais. Tudo que você ouvir é estranho, seu ouvido vai falar, é estranho, não tô entendendo. É seu cérebro já falando, você vai ter que... Olha quem apareceu aqui. Vai lá ficar com um pouquinho, a mamãe já vai terminar. É home office, né? Em quarantine, vocês já imaginam. Beleza, meus queridos. Então, é igual dirigir um carro, violão aqui, ó, nadar. Como você aprendeu a beijar? Quem que beija bem lá da sua época? Pessoas que beijavam bastante, né? Aprendeu esse certinho de enfiar a língua. Então, ó, gente, vamos ser realistas, que eu sou prática. Essa aula não vai ter menos de 30 minutos. Acho que rápido, 15. Para vocês entenderem quanto tempo que leva. O meu é uma coisa, o dele é outra. Eu não vou desmistificar. Eu passei por uma escola de 6 anos. Eu acho criminoso isso. Tem gente que diminuiu para 3, com a tecnologia. Pôs mais, né, situações reais, tal. Colocou um learning center, colocou um fone, pá, o aluno fica num laboratório e ele faz em 3 anos. Uau, ótimo! E aí tem aí uma metodologia online que faz a aula ficar mais rápida, você não precisa ir pro local, né? Que talvez consiga em 6 meses te passar o conteúdo. Se a metodologia for boa, professor gabaritado, ele consegue te passar o conteúdo. 6 meses. 1 ano de prática, tá bom? Então vamos falar a real. Você vai sentar o bumbum uma vez por semana na cadeira para estudar? Vai demorar o tempo de uma faculdade. Aqui na China, com qualquer professor. Ah, só uma vez por semana. Mesma coisa falar que vai fazer regime uma vez por semana. Você vai emagrecer quando? 2 vezes por semana, professor, é um nível melhor, de 2 a 3 anos, eu acredito. 2 vezes por semana, seu alarme vai tocar, você vai ficar 50 minutos. Porque depois o cérebro cansa, viu, gente? A dobradinha nunca vai bem. Tem professor que gosta de vender hora-aula. Mas, cara, isso aqui ele fala a segunda hora, a dobradinha. Eu vou fazer dobradinha pra vender mais, né? Que a segunda aula sempre é ruim. Você tá cansado, você começa a ficar com sono. Nunca compre dobradinha a segunda aula, viu, gente? Enganação.
3 vezes por semana, 50 minutos? Ah, beleza, de 6 meses a um ano. Mas é 3 vezes, né? Não é 2 nem 1,5. É 3 com persistência e consistência. Então, as palavras-chave para você fazer essa brincadeira de 6 meses a um ano. Ter consistência, ter persistência e autodomínio. O que é isso? Graziela, precisa malhar. Graziela, agora é o inglês. Agora é o inglês, tá combinado. Pode cair chuva de canivete. Vou fazer aula, agora é a hora. Online, minha professora tá me esperando. E pá, pode ser uma dica nossa. De dicas ninguém vence, né? Ninguém vai falar inglês com dicas de inglês, não. Ai, como falar isso em inglês? A dica de hoje é como que fala a planta em inglês. Não, gente, não vai, né? Nem as minhas também, nem as minhas dicas no Instagram, que são pequenas, no Instagram e Facebook. As aulas grandes do YouTube ainda dão uma movimentada melhor no inglês do cara. Agora, esses intensivões que a gente dá de começo, meio e fim, é uma coisa diferente. Você vai chegar num nível, agora com dica não vai. Então é o seguinte, pessoal. Você precisa, além de uma teacher que você goste, né? Porque a escola tem uma marca grande, linda, a marca da... estou estudando escola tal, que chique. Mas quem é o professor por trás dela? É uma criança de 21 anos que não tem diploma ainda? Um estagiário de letras? Um ex-aluno que terminou lá até o avançado e agora vai te ensinar? Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Pede aí o currículo do seu professor particular para ver no que ele é formado, os diplomas dele, e pede a certificação, a aprovação do sindicato dos professores. Muito importante. Por fim, você precisa de um personal English trainer que tenha metodologia que te leve pode ser estudar sozinho, de graça, né? Leva um pouquinho mais de tempo. Ou que tem uma metodologia de começo, meio e fim com certificação. Ah, você fala certificado, não preciso falar. Entendo perfeitamente. Mas a certificação vai te abrir portas no mercado. Porque não adianta você chegar falando sem mostrar papel. Para multinacionais, empresas e algumas contratações que depois a gente fala melhor como é que faz 5 dígitos. Quem fala inglês dá para fazer grandes amontes de dinheiro. Tem feiras internacionais que só entra quem fala inglês para vender até crochê para gringo, tá? Coisa que vale R$1 aqui, a gente vende lá por $5. Guaraná, pó de café, enfim. Eles compram tudo, eles adoram o Brasil. Queridos, imagina você ensinando o que você sabe fazer, igual eu tô fazendo aqui na tela, só que em inglês para gringo comprar. Eles adoram. Até quem pinta essa tela, se for ensinar, ganha dinheiro com curso online. Bom, enfim, gente, não vou vender para vocês, eu quero colocar o sonho dentro de vocês. A meta, qual é a sua motivação? Porque dependendo de qual é, você não tem tempo. E o adulto normalmente não tem tempo, ele já tá quando a água tá batendo no bumbum, por isso que ele procurou inglês, se deu mal numa viagem, ou achou um gringo pra paquerar e agora só casa se o cara se falar inglês, tem um monte de história assim. Ou quer fazer um cruzeiro, sair fora do Brasil e novas metas, ou é porque quer trabalhar naquela multinacional, ou porque perdeu a vaga, ou porque tá vendo que os amigos da Baia estão falando inglês e só você que ainda não. Então, o problema não é seu, o problema é de quem você escolheu para ser seu personal English trainer. Porque não basta ser um teacher, você tem que ver se ele é um educator, porque senão ele vai virar um instructor, e existe muita diferença entre isso. Native é um instructor, ele não é um teacher, muito menos um educator. A pergunta é um professor? Porque professor é de universidade, coisa chique, né? Não precisa ser esse nível, porque talvez esses caras são tão cabeça que não sabem fazer se falar inglês. Às vezes sabe muito e não consegue explicar. Ou fala e não sabe ensinar. Ou ensina, mas não sabe falar. Tem de tudo, gente. Você tem que fazer um mix em ouvir o inglês que você quer copiar, mas ajudando tchau. Tá acabando a aula já. Ela quer ir pro playground, né? Eu tô na casa da minha mãe, por isso tô com esse quadro hoje aqui gravando. E tem que ver qual é a meta onde você quer chegar. Então, você não tem tempo, você só tem 6 meses, você vai estudar umas 2 a 3 horinhas por dia. E tem que ser espaçado, porque depois de 50 minutos o cérebro cansa. Eu não gosto dessa metodologia rápida. É a mesma coisa que falar, fica sem comer que você vai emagrecer, né? Jejum intermitente até vai, mas ficar sem comer por 3 dias, como que é isso, né? Não dá, né, gente? É artificial. Agora, existe aquele cara mais sensato que vai falar, não, vou me dar o tempo de 1 ano. Em 1 ano, eu vou falar inglês e esse ano vai mudar, porque eu vou me doar dia sim, dia não, 1h40 ou 50 minutos, né? Dia sim, dia não. Ou o famoso todo dia meia hora, que eu também não acredito, todo dia meia hora, porque eu, como mãe, já não ia conseguir todo dia meia hora. Então, eu preciso de coisas que me espassem tempo para fazer outras. E é isso, meus queridos. Eu faço cursos online também, entendeu? E meu despertador toca, eu tô na frente do melhor de marketing digital para me ensinar. E meu celular toca e 2 vezes por semana eu tô na frente da melhor de financeira, Patrícia Cardoso, para me ensinar a guardar dinheiro. E ela que me ensina. Agora, você acha que eu vou pagar um professor particular aqui, que custa 50, 100 a hora para me ensinar finanças, se eu tenho a melhor na tela comigo? Mais barato até? Então, é questão de disciplina, persistência e consistência. Pergunte para as pessoas que falam inglês quanto tempo elas demoraram e qual o procedimento que elas fizeram.
Normalmente você quer seguir o que elas fazem. E a maioria ou morou fora, já foi com uma base, importante falar, ou fez aula particular. E o professor era bom gabaritado. Agora, o bom gabaritado, normalmente ele tá com a agenda cheia, né? Ou já tá gravando as aulas online para distribuir pro Brasil. Vamos dar beijo pra galera, falar pra eles estudarem igual você estudou português e inglês. Como você estudou? Estudei. Com palavras, né? Repetindo o que a mamãe fala. E hoje ela já tá numa fase mais natural, mas passou por uma fase robótica artificial sem dó. Sem dó, porque se a meta é falar inglês, gente, o que vai te impedir? Se não for agora, então quando? Se não for você, então quem? Um beijaço pra vocês, fiquem com Deus. Mais aulas aí nesse aquecimento de 5. E semana que vem começa o intensivão. Um beijaço, bye bye. Say bye bye to the people.